Eu comecei por dizer que tinha nascido nesta casa que foi construída pelo meu pai e que foi terminada em 1931, foi o ano em que eu nasci. Depois o meu pai tinha aqui um estabelecimento comercial, mercearia e vinhos naquele tempo, e negociava em cereais. De maneira que comprou aquela propriedade onde estão os moinhos ali embaixo, o moinho da Mãe d'Água, como lhe chamam, e o outro do rio, que era o Moinho Novo. Esse Moinho Novo, o Moinho da Mãe d'Água, ainda é do tempo dos frades. É um moinho que deve ter sido construído já quase no final dos frades estarem aí em Alcobaça, 1700 e qualquer coisa. E o meu pai, depois, em 1930, comprou esta propriedade e pensou que aquele moinho não lhe dava rendimento e pensou fazer outro. E meteu um projeto de que eu tenho a cópia, tenho uma cópia simples desse projeto, para fazer um moinho, aquele moinho novo ali embaixo. Mas a ideia não era bem aquela. A ideia, para ele conseguir fazer o moinho, eu vou-lhe contar a história que tem piada. Era levar a água do moinho para o moinho da Mãe d'Água para dar mais força à galga para trocar o moinho. Mas como as diferenças de nível eram muito grandes, o meu pai conseguiu, através, já naquele tempo, veja lá, em 1934, já havia corrupção. E o meu pai, com uns litros de azeite, conseguiu fazer que lhe aprovasse o projeto aqui do rio, projeto que existe hoje. Construção do açude, ele fez o açude, eu era miudito, lembro-me, tinha 3 anitos quando ele fez aquilo, eu lembro-me dele andar ali a fazer o moinho. Depois tira o que é que está mal, tira. Fez um moinho e então ficou conhecido o Moinho Novo. Eu nasci praticamente nos moinhos, por assim dizer. Entrei na escola, mas quando saí da escola já vinha para aqui. O meu pai tinha aqui o armazém de cereais, já andava por aqui na taberna e essa coisa toda. Eu fui sempre criado neste meio, no meio dos moinhos e do meio do coisa. De maneira que andei a estudar num colégio em Alcobaça. Eu queria ir para uma escola industrial, mas o meu pai quis que eu fosse para o liceu. E fui para o liceu e estampei-me, porque eu para letras não é comigo. Letras não é comigo. De maneira que, claro, cheguei ao 3º ano, francês e inglês está quieto. Passei até lá chumbado em francês. Mas, claro, quando apareceu o inglês, claro, eu já não andava para o francês, também não conseguia dar para o inglês, não é? E então desisti, ainda cheguei até ao 3º ano, com muita dificuldade, não acabei o 3º ano, vim-me embora antes disso, porque a professora de inglês tinha-me dado logo um 4 no primeiro período, portanto fiquei logo arrumado. E obrigou-me a escrever a palavra one 100 vezes. De maneira que isto só... Desculpe eu estar a ver. É muito engraçado. Aqueles castigos à moda antiga. De maneira que eu vim para aqui e tinha 13 anos quando deixei de trabalhar e passei a fazer companhia ao meu pai. E a acompanhar nos moinhos e tal, e a trabalhar nos moinhos. Houve uma altura que eu já tinha quase 15 anos
quando o meu pai faltou-lhe um moleiro e tive que ingressar eu como moleiro. E então é curioso que o meu pai comprou uns saquinhos de 50 quilos para eu poder andar com eles, porque os outros eram muito grandes, eram 70 quilos e 80 naquela altura. E eu comecei a ser moleiro aos 14, 15 anos. Comecei a ser moleiro, profissão que executei até aos 20 anos de ir para a tropa. Portanto, estou dentro destas coisas todas, dos moinhos, do rio, a vivência do rio. A vivência do rio que era muito curioso, porque naquele tempo nós bebíamos água do rio. Portanto, veja a condição em que a água estava. Nós bebíamos a água do rio. Jogávamos a bola aqui no adro da igreja e íamos beber água ao rio. O meu pai, nós no rio, o rio tinha uma vivência diferente, completamente diferente. Havia duas épocas por ano em que nós limpávamos o rio. Primeiro porque os moleiros precisavam da água para trabalhar com os moinhos, porque havia aqui 8 moinhos a trabalhar em Chiqueda. 8 moinhos com os 7 tostões, tinha 3 casais de Timós, não era? Não, 4. 4. Ali, o Zé. Os 7 tostões eram 2 trigo e 2 milho. Eram 4, pois. O meu pai também cheguei a trabalhar depois com um moinho, que era dos Frades, perto do outro, que estava, porque havia aqui em Chiqueda um moinho que acionava um lagar de azeite, que era um moinho de um senhor a que nós chamávamos os 7 tostões, de alcunha. É um moinho onde ele pequenito frequentou também, quando era pequenito andava por lá. É o tal que eles... O Mário. E então, esse moinho foi uma pena, demolirem aquilo tudo para construir uma fábrica de farinha para animais. Era um moinho coisa linda. Era um espetáculo. E o meu pai também teve esse moinho. Não o do lagar, o outro ao lado, que ainda ali existe. Existe a casa. Ainda lá está a casa. Existe a casa. Não tem a móvel, o moinho não tem a instalação. Foi transformado numa casa de habitação. Que também tinha 4 casais de mós. Tinha 8 mós, 4 casais de mós. E eu trabalhava aí já num esse e tinha estes aqui. E além disso existe outro moinho aqui a seguir a este, que é o chamado Moinho do Canal, que é ali embaixo, não sei se tem conhecimento, que também foi, o meu pai também o transformou, que era da família Barreto, de Alcobaça, Dr. Neves, na altura, que era o genro do Dr. Barreto, era muito amigo do meu pai e foi ele que lhe vendeu até esta propriedade, onde o meu pai depois construiu esta casa. Nesse rio também fui transformado e nós durante aquele período, desde 1900, ora eu nasci em 31, 20 anos, 15 anos depois, portanto, na década de 50, 60, os moinhos tinham muita atividade, porque naquela altura até as padarias gastavam a farinha de rama que era feita por estes moinhos, o cereal era moído nestes moinhos. E havia aqui pelo menos 2, o moinho do Canal e o meu pai, que eram os que tinham mais rendimento, davam mais rendimento e havia mais produção. Nós chegávamos a vender farinha para os padeiros de Alcobaça. Havia 3 padarias por quem nós fazíamos farinha. Naquela altura toda a gente cozia pão em casa. Não sei se sabe disso. Naquele período toda a gente cozia pão em casa e nós tínhamos aqui um movimento muito grande. No princípio do verão, nós limpávamos o rio. Limpávamos o rio por uma razão, porque a água era pouca e então os moleiros tinham que limpar o rio para canalizar a água para o moinho, para terem água para trabalhar. Está a perceber? Portanto, era assim, era ali em cima no rio, nós começávamos na nascente, íamos quase até lá abaixo, ali à zona onde está hoje a fábrica, o Raimundo e Maia, os armazéns Raimundo e Maia. Limpávamos o rio até aí, porque aí também existe um moinho, que ainda é dos primitivos, que é o que tem ainda o rodízio de madeira e que trabalha com um sistema diferente. E então, nós limpávamos no princípio do verão, para termos água no verão, e limpávamos no princípio do inverno por causa das enchentes no inverno. Porque este moinho no inverno,
quando havia trovoadas ali em fevereiro, março, maio, até em maio, inundava tudo e mais alguma coisa. A água saltava aí por todo lado, crescia brutalmente e havia grandes inundações. Nós chegávamos a ter um moinho parado mais de 15 dias porque não tinha, quer dizer, tinha água a mais para trabalhar, está a perceber? Então não trabalhava. Isso foi-se perdendo, de tal maneira que as pessoas depois começaram a abandonar praticamente o rio. Os moleiros deixaram de trabalhar, a limpeza deixou de ser feita, e, entretanto... É isso que ele vai falar, Junta e Câmara, estão a leste. Junta e Câmara a falar aí que não têm feito nada por rio. Não, nunca fizeram nada por rio, nunca ninguém defendeu o rio, o Alcoa nunca foi defendido. E então ainda por cima foi prejudicado com as construções das suiniculturas acima da nascente, que acabaram por matar o rio. Mataram o peixe todo. Depois desapareceu todo, morreu todo o peixe do rio. Nós pescávamos o peixe, pescávamos as enguias, brincávamos no rio com essas coisas todas e deixámos de ter essa possibilidade. A partir de determinada altura, quando foi ali a partir da década de 70, quando foi o grande boom, vamos lá assim, da criação de animais, especialmente porcos e tal, não é? Cresceram ali em cima, junto à nascente, para cima da nascente do rio, cresceram 500 suiniculturas, que claro que os esgotos iam para o rio, porque o lençol do rio Alcoa fica debaixo da Serra dos Candeeiros. O lençol do rio Alcoa vem desde Miradouro até ali à Benedita e vai até à zona de Porto de Mós, por baixo da serra. Certo. E vem desaguar aqui. Tanto assim que havia, já não enche há muitos anos, que era o célebre Mar de Minde, que não sei, nunca ouviu falar. O Val de Minde, entre Minde e Miradouro, chegava a encher no inverno. Chegavam a andar lá de barco. Eu, por acaso, tenho aí em casa um quadro pintado por um rapaz que pintou essa situação. E essa água vinha para aqui, vem para aqui. Toda a nascente, todas as nascentes que há na Serra dos Candeeiros vêm desaguar aqui à bacia do rio Alcoa. A razão porque as suiniculturas destruíram isto tudo. De maneira que a vivência do rio acabou por morrer, no fim de contas. O meu pai tinha eletricidade em casa. O meu pai tinha eletricidade em casa desde que eu me lembro. Era gerada precisamente num moinho. Porque o moinho do lado esquerdo, o tal moinho que devia ser dos frades, como o pai transformou, pôs uma roda hidráulica a trabalhar, montou um dínamo, corrente contínua 110, e trouxe a corrente da lá para aqui, e nós tínhamos eletricidade em casa. Desde me lembro, não sei exatamente a idade disso, mas o meu pai deve ter feito isso aí quando eu tinha 3 ou 4 anitos, está a perceber? E nós já tínhamos eletricidade nessa altura, em 1934, 35, já o meu pai tinha eletricidade em casa. E eu falei com o presidente da junta e disse, papá, isto aqui era antigamente, quando o meu pai, quando eu era miúdo e tal, tínhamos aqui um dínamo e tínhamos eletricidade em casa e tal, e é engraçado a gente ver se conseguia pôr isto a funcionar, aqui a gerar eletricidade para eliminar, por exemplo, esta zona toda aqui. E falei com um moço eletricista que é especialista nisso. E ele veio cá ver e disse, opá, isto conseguem-se 3 cavalitos de força. Conseguem-se 3 cavalos. Então eu dou-lhe eletricidade para eliminar isto aqui. Eu faço-lhe uma montagem, você fica com eletricidade para isto tudo aqui. Falei nisso ao presidente da junta, que era um investimento que não seria muito grande. Não seria um investimento também por aí além. Que aquilo no fundo era só comprar as máquinas, o resto já estava feito, era só pôr aquilo a trabalhar. Sabe qual foi a resposta que ele me deu? Não vale a pena a gente estar a pensar nisso. Peça à EDP para encher um contador. E eu olhei para ele, na resposta lhe dei.
A partir daí, perdeu-se tudo o que poderia haver de ligação e confiança e mais não sei o quê, porque eu entendi que ele não tem espírito de conservação, não tem iniciativa, não sei. São capazes de ter, para fazer outras coisas, tudo bem, mas há determinadas situações que as pessoas têm que ter gosto para fazer isso. E a partir daí a gente também começou a desanimar. Está a perceber? Eu talvez já não falo com o Presidente da Junta há uns 3 anos, por aí. Nunca mais falei. A coisa começou-se a degradar, porque os moinhos trabalham, mas têm que ter assistência. Precisam de manutenção. Precisam periodicamente levar qualquer coisa, lubrificações e mais não sei quantos e tal, porque aquilo é tudo mecânico, não é? Portanto, precisam de conservação. E o Presidente da Junta não liga não é isso. Entregava-nos aí a um moço amigo que tem uma oficina de reparação de serralharia e tal, e serviços de turno e mais não sei quantos. Foi com ele que se fez a recuperação de tudo daquilo. Foi com esse moço, que é o Jaime, que se fez toda a recuperação daquilo, pago pela Câmara, e o vereador que estava à frente do projeto, que era da Benedita, que era o Sr. Vinagre, sempre nos apoiou, e eu ia, quando precisava de alguma coisa, ia ter com ele. O vereador, passa isto assim, está lá nos moinhos, consegue-se, veja lá quanto é que isso custa. Depois eu perguntava ao Jaime, quanto é que custa agora meter aqui um veio novo e tal, nisto e tal. Epá, isso 1000 euros chegam. E eu chegava, Sr. Vereador, parece que 1000 euros chegam para isso, então mande fazer. E era assim, está a perceber, que nós funcionávamos sem problema nenhum. Depois de que a Câmara do Dr. Gonçalves Sapinho mudou, nunca mais tivemos esse apoio. Nunca mais tivemos vereador nenhum que se interessasse por isto. Esse senhor vinha da Benedita aqui a Chiqueda só para ver o que é que nós estávamos a fazer. Vinha da Benedita para Alcobaça e passava por aqui e estava ali connosco. Era o Vinagre. A ver o que é que a gente fazia e tal. Porque era uma pessoa com interesse e gosto e tal, e que está a perceber e compreendia a situação. Depois que essa Câmara desapareceu, pronto, nós desaparecemos também tudo. O tal Presidente que diz que tínhamos de dar um saquinho de farinha nunca mais ligou nenhum a isto. Só agora aqui há 2, 3 anos, não é? Mais ou menos, foi antes da pandemia, lá recuperaram o telhado daquilo, mas nessa altura já não tinha idade para aturar estas coisas, e então escrevi ao Presidente. Entretanto, os elementos que pertenciam à associação, alguns morreram, 9 até por acaso. Morreram 3, e até 9 pessoas novas, que eram pessoas que tinham gosto também e trabalhavam comigo e não sei quantos. Eram aplicados? Eram bons rapazes, e depois, entretanto, deixámos de ter elementos suficientes para manter a associação em funcionamento, e então resolvemos fechar a associação, acabar com essa coisa, e eu escrevi uma carta ao Presidente da Câmara a dizer que a partir desta altura não tínhamos possibilidades de continuar a defender aquilo e tal. Pronto. Agora, quanto ao resto em geral na sociedade, eu acho que a sociedade neste momento, não sei, nem sabe exatamente o que é que quer. A juventude, desculpe lá, a menina é nova, mas a juventude não sabe exatamente para onde é que há de ir. É a impressão que eu tenho. Não há uma linha, não há um rumo. O país não tem um rumo para resolver determinados problemas. Mesmo a nível político não me diz nada. Nós temos já não sei quantos governos depois do 25 de Abril, e até agora não se fez nada de especial no país. Não se criou um rumo para o país, não se apoiou nada. Não se apoiou a indústria, não se apoiou o comércio, não se apoiou a agricultura. Não, cada um faz à sua maneira, pronto, e criaram-se associações, e mesmo assim não se consegue muitas vezes fazer, dar um rumo direto, um rumo de vida ao país, não sei.
e as pessoas ressentem-se disso. Quando as mulheres partiram o cano com uma marreta, Pois. o Sr. Carlos também, se não se Sim. importar. Está bem. Isso foi uma revolta que houve aqui em Chiqueda. Quando começou o abastecimento de água, a Chiqueda, fizeram uma fontezinha lá embaixo, em Chiqueda de Baixo, mais ou menos em frente a um restaurante que ali está, que é o restaurante Maria Zé. Não sei se conhece. Em frente ao outro lado está uma fontezita, uma torneira com água. E o cano de abastecimento para Alcobaça passa por cima de um cano que os frades tinham feito para levar a água ali da nascente do rio Alcoa, do nascente também de água, para o mosteiro. Aqui há meia dúzia de anos veio um senhor falar comigo para lhe dizer se eu sabia mais ou menos por onde passava esse cano. E eu expliquei-lhe mais ou menos por onde passava, porque até lá abaixo, à Central Forteira, ali Vieira Natividade, esse cano ainda aparece. Depois dali para a frente, onde é hoje o Parque Verde e mais não sei o quê, desapareceu esse cano, que é um cano construído em pedra, vai desde a nascente aqui daquele tanque ali também da água, até entrar à cozinha do Mosteiro de Alcobaça. Os frades vieram buscar ali a água para o mosteiro. E então a Câmara, quando fez a primeira instalação de água para Alcobaça, aproveitou esse cano e pôs-lhe o outro em cima, porque dava-lhe muito menos trabalho, porque aquilo já estava tudo feito, já estava nivelado e mais não sei o quê. Fizeram-lhe o cano em cima e que passava mais ou menos ali onde está o restaurante da Maria Zé. Passava por ali, e passava por uma zona que ficava à vista, que era no Ribeirito, naquele Ribeirito que passa ao lado do restaurante da Maria Zé, não sei se sabe. Havia ali uma ponte de pedras, uma ponte de pedra que dava acesso ao moinho, e o cano passava por baixo e a gente via o cano a passar por ali. Houve um problema qualquer com a fonte, deixou de deitar água. E as mulheres? Foram as mulheres, os homens não se meteram nisso, só se meteram para fornecer o martelo. Havia ali uma oficina de ferreiro, então hoje uma oficina de serralharia, havia uma oficina de ferreiro, que era do avô daquele que lá está, do Jaime. E então, elas foram lá buscar o maço, a marreta, e como eles nem punham a água lá a correr, partiram o cano. Não havia água em Alcobaça. E quando vieram ali, ainda foi um bocado complicado. Está bem. Aquilo ainda foi um bocado complicado, meteu o guarda republicano e mais não sei o quê, e elas tinham coisa, mas entretanto a Câmara teve que reparar o cano e teve que pôr lá água. Porque não havia água para o Alcobaça. Foi a primeira e a única coisa que em Chiqueda fizeram para... Eu tinha 8 anos, fui lá ver aquilo e tremia para o lado, nunca tinha visto tanta gente fardada. Tanta gente Quem é que lhe deu o martelo e não sei o quê, né? E o ferreiro disse, não, só se vieram buscar aí sem eu ver. Não sabia, eu não sei de nada disso. Foi o único acontecimento que eu me lembro que tenha acontecido em Alcobaça. Foi? O Zé de Carreira veio tocar aqui o sino, foi preso. O pai teve que ir lá e levantar o posto. Levantar uma encomenda da casa. E a mulher do... Mas eles atiraram com as mulheres para a frente e tal, e pronto, e a coisa passou. Eles resolveram aquilo. Não sei se isso está a gravar. Porque depois, quando começaram a reparar o cano, o Júlio da Sofia, coitado do Júlio da Sofia, que era o encarregado da Câmara, nas águas, era ele que fazia as instalações da água e tudo, veio cá para reparar o cano. Quando ele... O homem daquele tamanho a chorar. Quando ele começou a reparar o cano, teve que fugir. As mulheres, quando se juntam, também cuidado com elas. Exatamente. Tinha que ser, era ensinado. Isso era de antes, agora já não. Agora já não é esse Portanto, problema. foi uma revolução das mulheres já naquele tempo.